Oi pessoal, eu tô aqui para trazer o episódio final. Se eu fosse para o mundo de Pokémon, já vou avisando vocês, esse episódio vai ser uma surpresa. Eu também queria dizer, se você quiser seguir o canal em alguma rede social, o canal agora ele tem um Twitter e um Instagram, os links estarão na descrição. E se você também quiser ver as outras partes dessa teoria, a playlist vai estar na descrição do vídeo. Vamos começar agora esse episódio final. Esse episódio começa, eu tava deitado na minha cama pensando assim, mas porque ultimamente eu tenho desmaiado tanto, porque eu tenho visões da minha outra vida, como se nada disso fosse real. Eu fico me perguntando, será que eu realmente estou aqui? Até que do nada o Ozzy ele chega, ele fala: meu filho, fiquei sabendo que você estava aqui, eu vim ver como é que anda seu treinamento Pokémon. Eu falo: ele andando bem, me espera. Eu não entendo porque tudo isso está acontecendo, eu acho que isso não passa de um sonho, eu quero acordar, a única coisa que eu quero. Ozzy ele fala: do que você tá falando, anda muito, se você quiser você pode desabafar comigo. Eu falo: eu quero ficar sozinho. Ela chega ali, ela fala: o que tá acontecendo, porque eu tô ouvindo vocês dois gritando. Ozzy ele falou: do nada o Nero começou a erguer o tom de voz comigo, eu só tô preocupado com ele, eu só quero saber o que tá acontecendo. Misty ela fala: o que tá acontecendo, meu filho, você pode conversar com a gente. Eu falo: eu não sou filho de vocês dois, isso não passa de uma ilusão. Eu saio correndo, demora um tempo, mas eu consigo me esconder. Eu começo a ter visões da minha vida passada, eu vejo que eu tô em coma, eu penso: não, isso não pode ser verdade. Todos esses anos eu tava em coma, eu quero acordar, eu preciso acordar. Até que do nada eu começo a ouvir algumas vozes me chamando. Eu falo: essas vozes são da minha mãe. Até que do nada eu acabo acordando minha mãe, ela começa a chorar, ela fala: é um milagre, você acordou meu filho depois de 10 anos em coma. Eu fico sem reação, eu falo: como assim? Eu mãe fala: você ainda deve estar muito cansado, por favor, você precisa descansar um pouco. Eu falo: eu preciso levantar. O médico chega, ele fala: você acordou depois de 10 anos. Eu tô sem palavras, eu falo: onde estão os Pokémons? O médico falou: eu não sei, eu acho que você deve estar um pouco confuso depois de tudo o que aconteceu, eu acho que você deve dar confusa por causa do como é melhor você se deitar de novo. Eu volto para a cama, passou algumas horas, eu acordo de novo, minha ex-mãe ela fala: então você acordou? Ela me deu um abraço, ela fala: eu não imaginava que você iria acordar depois de tanto tempo, eu tô muito feliz por finalmente conversar com você de novo depois de 10 anos. Eu faço: mas o que aconteceu, porque eu fiquei em coma durante 10 anos. Minha ex-mãe fala: quando você está vindo trabalhar, você acabou sofrendo um acidente, você perdeu muito sangue, mas você conseguiu sobreviver. Eu fico sem reação, eu falo: durante esses 10 anos eu pensei que eu realmente estava em outro mundo, mas isso não passou de uma fantasia da minha cabeça. Eu não. Minha ex-mãe ela fala: mas aonde você tava? Eu fico sem graça, eu falo: eu tava no mundo de Pokémon, mas eu fico feliz que eu finalmente voltei a ser quem eu realmente eu quero voltar para casa depois de um tempo de mais ou menos uma semana. Até volta. Eu volto para minha casa, minha mãe falou: é bom ter você de volta novamente, eu pensei que eu nunca mais iria ver você aqui. Eu falo: obrigado mãe, mas eu preciso de um tempo sozinho. Minha mãe fala: eu entendo, eu vou dar o tempo que você precisa. Eu fico no meu quarto assistindo alguns animes. Chega no dia seguinte, eu acordo cedo, minha mãe fala: aonde você vai? Eu falo: eu preciso fazer uma coisa, eu vou sair em viagem, eu preciso resolver alguns problemas. Passou um tempo de mais ou menos 2 semanas, eu chego até o Japão, eu vou até o criador de Pokémon, eu apresento minha história sobre o Pokémon para ele, ele gostou muito da história. Durante muito tempo o mangá da minha história foi lançado com o tempo, ele também virou um anime chamado Pokémon GS. E em a escutar uma voz, essa voz fala: então você finalmente conseguiu realizar seu sonho. Eu falo: mas quem é você? Aquela voz fala: eu me chamo Amaterasu, eu sou mais conhecido como a deusa do mundo onde você vive. Eu fico sem reação, eu falo: mas o que aconteceu, porque uma divindade está falando comigo se eu sou apenas um humano? Amaterasu ela fala: você sofreu um acidente por culpa dos deuses, então eu decidi recompensar você por culpa do nosso erro. Durante 10 anos nós cuidamos do seu corpo e agora você finalmente voltou à vida, você criou uma história do anime que você tanto gosta e agora você pôde viver uma vida tranquila. Eu falo: mas espera, mas por que justo? Eu não entendo, aquele mundo realmente existe? Amaterasu ela falou: não, aquele mundo não existe, tudo foi apenas coisas da sua imaginação.
coração eu falo, mas bom, eu só queria agradecer a você porque você me deu tudo aquilo que eu queria. Eu sei que talvez a minha história algum dia vai ter um final, mas eu espero que a minha história de Pokémon possa viver durante muitas gerações. A Amaterasu ela fala: o que aconteceu, a gente não vai mais se ver provavelmente. Eu falo: então tá bom, adeus. Ela vai embora. Passou um tempo de mais ou menos 5 anos. Nesse tempo a história que eu queria de Pokémon junto com o criador de Pokémon foi um sucesso e eu acabei criando também o meu próprio mangá. Eu tava na minha casa junto com a minha família. Eu saio para fora, eu falo: eu acho que depois de tanto tempo eu aprendi alguma coisa. Eu não sei se é tudo aquilo que eu vivi foi real, mas graças a isso eu me tornei um mangaka de sucesso e hoje finalmente eu posso seguir criando minhas histórias. E bom pessoal, essa história vai chegar ao fim. Eu sei que muita gente deve estar confusa com o que aconteceu, mas o que eles queriam criar um final um pouco chocante para essa história. Lembra daquela teoria que o Azi tá em coma? Então eu baseei o final da minha história nessa teoria. Agora comenta aqui o que você achou desse final. Se você ficou um pouco surpresa